Olá, meu nome é Karen, sou reumatologista em Minas Gerais. Você está no canal Descomplicando a Reumatologia, na série Fibro SA, Sintomas e Ação, em que a gente fala um pouquinho mais sobre o que é fibromialgia, como ela funciona, como ela acontece e no final a gente vai falar sobre como manejar essa questão. No episódio anterior, a gente começou a falar um pouquinho sobre o que é a fibromialgia. Hoje nós vamos na pergunta de R$ 1 milhão: por que a fibromialgia acontece? A resposta que eu já posso adiantar é que não tem um único culpado. Seria muito mais fácil se fosse, seria mais fácil a gente ter um tratamento que aborda aquela questão especificamente. É falta de uma vitamina, a gente repõe a vitamina, excesso de alguma outra coisa, a gente trata aquilo. Mas não é o caso. É um conjunto de fatores que acabam levando o sistema nervoso a se comportar de uma forma mais sensível. Imagina que é como se fosse aquele alarme de carro que dispara até mesmo com o vento. É isso que acontece com a fibra nervosa, do sistema nervoso. Ele fica mais reativo. Pequenos estímulos fazem com que ele faça um grande alarde. Hoje nós vamos destrinchar de forma clara, prática, o que acontece dentro do cérebro, dos nervos e até mesmo as substâncias químicas que regulam a dor. E quando a gente entende isso, muita coisa passa a fazer sentido. Então vamos falar da base de tudo, a sensibilização central. A principal explicação atual da fibromialgia é uma coisa que a gente chama de sensibilização central. Parece complicado, mas não é muito não. Imagina que o sistema nervoso é uma central elétrica. Em pessoas sem fibromialgia, o volume da dor está regulado. Agora, quem tem fibromialgia, esse volume está aumentado, está amplificado. O cérebro, ele recebe estímulos pequenos que deveriam gerar respostas menores, mas reage com respostas grandes, né? Reage como se esses estímulos fossem grandes. Por exemplo, um toque que não deveria causar dor pode provocar dor em quem tem fibromialgia. A gente chama isso, inclusive, de hiperalgesia ou de alodinia, né? Algo que provocaria pouca dor, por exemplo, um beliscãozinho, pode causar muita dor em quem tem fibro, e um toque que não deveria causar dor pode provocar dor também. É como se os filtros naturais que o nosso cérebro usa para controlar a dor ficassem enfraquecidos. O sistema que deveria inibir a dor, que deveria reduzir a dor, não funciona tão bem. E aí a parte que amplifica acaba funcionando demais. Isso acontece no cérebro, no tronco cerebral, na medula espinhal e nas vias de modulação de dor que passam por essas estruturas. E aí entra uma coisa importante, não é que a dor é imaginária, muito pelo contrário, ela acontece. A gente define dor com o que a pessoa sente, a pessoa está sentindo aquela dor, mas é causada por uma superativação real das áreas responsáveis pelo processamento do estímulo sensorial. Então, é uma dor que acontece sem ter alguma coisa machucada mais especificamente, mas é uma dor real. Não é porque não tem um machucado que ela não é real. E aí, é importante a gente entender o papel dos neurotransmissores, que são aqueles mensageirozinhos que ficam passando de um neurônio para o outro, mandando as mensagens todas dos nossos estímulos e que fazem o cérebro funcionar. Na fibromialgia, a gente vê que aumenta a substância P, que aumenta a percepção de dor, e o glutamato, que é um neurotransmissor excitatório, né? Ele excita o nosso sistema. Então, se a gente tem um aumento de dor, um aumento da substância que excita, então nós vamos ter uma excitabilidade maior da dor. Dá para entender mais ou menos o raciocínio? Basicamente, assim, né? De uma forma mais simplista. E reduzido, né? A gente aumenta uns, mas a gente reduz outros. A gente reduz a serotonina, a dopamina, que são aí os hormônios que a gente já conhece relacionados a bem-estar e a prazer, e a noradrenalina também, que tem esse papel. Isso cria um ambiente em que o cérebro fica mais sensível ao estímulo doloroso, né, e a outros também, e menos eficiente em desligar essa sensação e a outras também, né? É como se o corpo ficasse falando, eu vou sentir dor sim, e você não pode me impedir. Mas calma, a gente consegue modular isso no tratamento. Na fibromialgia, acontece também uma situação de sono fragmentado, de uma qualidade de sono ruim, um sono não reparador. Isso tem relação com os neurotransmissores, né, que a gente já conversou um pouquinho, e
acaba piorando um pouquinho mais os outros sintomas, né? No vídeo anterior eu falei um pouquinho da minha teoria da bola de neve, do círculo vicioso da fibromialgia envolvendo dor, sono, fadiga e alterações de humor, e o sono entra nessa ideia. E também pensando que, se ele não tem qualidade, se a gente não descansa de forma adequada, o sistema nervoso ele não se recupera. A gente precisa dormir bem, atingir ondas de sono profundas para que nós descansemos, para que o nosso sistema nervoso desligue, faça os processamentos de memória e todas aquelas outras questões que a gente precisa para funcionar bem. E aí, quando esse sono não é reparador, a pessoa dorme, mas ela não descansa. Não chega aí nessa fase profunda o suficiente para que a gente consiga reorganizar os processos. E isso, quando vai se tornando repetitivo, noite após noite, né, dia após dia, o cérebro entra num estado de alerta crônico. E aí, alerta crônico, né, é uma receita perfeita aí para dor, porque a gente vai ter mais dor, mais fadiga, mais irritabilidade, e isso tudo vai gerar também mais hipersensibilidade a estímulos, dentre eles os dolorosos. Outro ponto importante é o estresse crônico, tá? E aqui eu não tô falando só do estresse no sentido de que, eu estou estressada. É o estresse corporal, que mexe aí com o eixo hipotálamo e hipófise adrenal, que é o nosso sistema adrenérgico, né? O nosso sistema de estresse mesmo. Ele também tem um papel importante. Não, aqui eu tô falando daquele estresse que ele é crônico, tá? Não é aquela coisa do dia corrido, hoje eu fiquei estressada. É uma coisa mais crônica, contínua, assim, fica quase um nível basal de certo estresse, como se fosse um fundo de tensão que vai se acumulando. Afeta, então, esse eixo que a gente conversou, né, que é o eixo hormonal do hipotálamo, hipófise adrenal, que regula a nossa resposta ao estresse, aumentando o nosso cortisol. E quando esse eixo fica desregulado, o cortisol, ele aumenta, vai ficando de uma forma mais irregular, a gente vai tendo uma resposta ao estresse de uma forma exagerada, o corpo fica vivendo num estado de alerta e o sistema nervoso, ele se torna mais sensível. É por isso que algumas pessoas na fibromialgia sentem uma piora da dor, uma piora dos outros sintomas em períodos de sobrecarga física e sobrecarga emocional. Lembra que eu falei questões de humor? O humor eu acabei colocando o estresse aqui nessa ondinha das 4 coisas da nossa rodinha da fibromialgia. Existem também fatores que podem servir como gatilho para fibromialgia, né, em pessoas predispostas, que podem provocar mais dor, né, crises da fibromialgia. A pessoa já vive num estado basal ali que já pode ser mais doloroso, mas na presença desses gatilhos isso pode ficar mais amplificado, pode piorar. Isso pode acontecer com infecções, seja elas virais, bacterianas ou outras, traumas físicos, acidentes, cirurgias, períodos de dor prolongada, estresse emocional intenso, doenças inflamatórias associadas, excessos em geral, excesso de exercício físico, álcool também. Mas gatilho, ele não deve trazer culpa, ninguém escolheu isso, ele deve ser manejado de uma forma mais específica. Nessa série, cada vídeo a gente aborda uma parte, mais pra frente eu vou trazer um pouquinho sobre o manejo, da parte de crise e da parte não crise também. Existe um componente genético para fibromialgia, tá? Pessoas com familiares têm sim mais fator de risco para desenvolverem a doença. Isso não significa que é inevitável. Nós temos uma questão genética que precisa interagir com fatores ambientais para provocar a doença. Mas pode significar talvez um terreno mais fértil aí, que pode favorecer o surgimento da doença, o que se for somado a esses fatores ambientais, como estresse, sono ruim, traumas, infecções, pode ativar o processo. E aí entra aqueles gatilhos que a gente conversou. Agora, o que não causa a fibromialgia, que é importante a gente deixar claro, não é causado por inflamação, não é causado por desgaste, não é causado por uma questão hormonal, não é porque eu tenho cortisol alto, igual a gente conversou, que vai levar a fibromialgia. Inclusive, alerta aqui, coisas de desintoxicação de cortisol, não é o caso aqui, isso não entra nem como um tipo de tratamento, nem nada do gênero. Não é falta de vitaminas e não é uma questão de uma ansiedade que virou dor, tá? Também não é uma coisa que a pessoa consegue controlar na força do pensamento. Se fosse, tava todo mundo muito bem, porque todo mundo quer ficar bem, né?
E como que isso tudo vai se conectando? A fibromialgia ela vai surgir quando esses fatores eles vão se somando. Sistema nervoso que fica mais sensível, o sono ruim, alterações químicas, né, neuroquímicas, neurotransmissores, o estresse crônico e a predisposição. Também não tem fibro quem quer, tem quem pode. É um quebra-cabeça e cada peça conta para montar a imagem final. Agora que você já sabe o porquê que a fibromialgia acontece, no próximo episódio a gente vai conversar sobre o que sente, né? Fibromialgia ela não é só dor, ela é um conjunto de sintomas que se conversam o tempo todo. E nós vamos conversar sobre cada um deles, sobre como que eles se conectam. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreve, deixa seu like, compartilhe com alguém que pode se beneficiar e nos vemos no próximo episódio.